Olá a todos! Na aula passada, nós aprendemos como nos conectar ao banco de dados que criamos. Hoje nós vamos aprender a remover esse banco de dados e a criar uma tabela. Ok? Então, vamos lá. Na primeira aula, nós aprendemos a criar o banco de dados. Então, nós aprendemos que create table e o nome do banco de dados, ponto e vírgula, cria uma tabela. Show Database, ele traz uma lista de todos os bancos que nós temos disponível. Então, o banco que nós criamos e conectamos na aula passada foi o banco teste. Como é que eu faço para excluir, para deletar esse banco de dados, apagar esse banco? Drop Database, apague o banco de dados chamado teste. Vamos ver se realmente apagou. Show Database, ponto e vírgula. Pronto. Apagou. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Hoje, o objetivo é nós criar uma tabela no nosso banco de dados. Então, vamos apagar aqui, né, para a gente fazer na mão, né? Vamos lá. Primeiro, vamos criar um banco de dados. Então, nós já aprendemos como é que cria um banco de dados. Então, como é que cria um banco de dados? Create, crie para mim, database, crie um banco de dados chamado loja. Ponto e vírgula, para ter certeza que criou. Show database, databases. Vamos lá? Pronto, está aqui criado. Pronto, agora eu quero me conectar a esse banco de dados. Eu quero usar esse banco que eu criei. Como é que eu uso ele? Use o nome, loja. Prontinho. Tá, mas eu quero ter certeza que eu estou usando o banco chamado loja. Select, projete para mim aqui na tela, database, o banco que eu estou usando. Então, select a função database, que vai me trazer o banco que eu estou conectado, loja. Pronto? Até aí? Então, vamos lá. Então, vamos aprender a criar uma tabela. Então, nós aprendemos o quê? Que para criar um banco de dados, a gente usa a palavra create. Então, create, ele cria algo. Create. Então, pronto, a gente já sabe. Create, crie. Eu quero criar o quê? Se é um banco de dados, é database, certo? E se é uma tabela, table. Crie para mim uma tabela. Qual o nome dessa tabela? Crie para mim uma tabela chamada usuários. Abre parente, fecha parente, ponto e vírgula. Crie esse hábito e você vai evitar muitos erros na sua vida. Então, crie uma tabela chamada usuários para mim. Abre, fecha parente, ponto e vírgula. Tá. Agora eu vou dizer para o banco qual vai ser as colunas que eu vou ter nessa tabela, ok? Vamos lá. Vamos pensar. Eu estou criando uma tabela chamada usuários. O que o usuário ele tem? O usuário ele tem nome. O usuário ele pode ter um e-mail. Ele poderia ter uma senha. Ele poderia ter um sexo. Enfim. Ok? Ok? Então, aqui é o que esse usuário ele vai ter. O que na minha tabela eu vou gravar de informação do usuário. Pensa nisso. Então, eu estou criando uma tabela chamada usuários. E eu quero gravar algumas informações desse usuário. Então, eu vou ter uma coluna para cada característica desse usuário que eu quero guardar. Vamos lá? Vamos lá. Na minha tabela, eu vou ter uma coluna chamada nome. Vamos lá, nome. Ok.
Ok. Qual é o tipo dessa coluna? Eu tenho que falar para o banco qual é o tipo da coluna que eu estou criando na minha tabela. Entendeu? Vamos lá. Nome são o quê? São um texto, não é verdade? Então, é uma string. Eu vou guardar uma informação em formato de texto, então é uma string. Vai entrar ali o quê? Caracteres. Então, eu tenho dois tipos que recebe caractere, que recebe uma string, que recebe valores em texto. É o varchar, varchar e char. Tá, qual é a diferença entre um e o outro? Vamos lá, vou explicar. Varchar e char. Suponhamos que eu crio uma coluna chamada nome e digo para ele que ele é do tipo char com 10 posições, que ele vai ter 10 posições. Ok? E aí eu crio também na minha tabela uma coluna chamada nome, que ele guarda, que ele é do tipo varchar com 10 posições. Ok? E aí eu vou lá no nome, onde o tipo é char com 10 posições, e eu entro com os dados, com as informações, com o nome chamado Ana. Ana, ela tem 3 caracteres. Ok? E eu falei o quê? A minha tabela. Ó, a coluna nome, ela é do tipo char e ela vai ter 10 posições. Então, ele foi lá e reservou na memória 10 posições para o nome. Só que eu entrei lá com o nome Ana. E o nome Ana, ela tem 3 caracteres simplesmente. E ele tem reservado 10. O que ele vai fazer? Ele vai preencher essas 7 posições que estão faltantes como vazio. Ok? Para aí. Vamos ver aqui o que o varchar ele faz. O varchar, eu fui lá e falei, olha, tabela, eu vou ter uma coluna chamada nome e ele vai ser do tipo varchar com 10 posições. E aí, eu vou lá e entro na minha coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou lá, entro na minha coluna com o nome Ana. O que ele vai fazer? Ele vai observar que eu deixei aqui um varchar com 10 posições, só que eu só utilizei 3. Então, não há necessidade de manter essas 7 posições. Então, ele vai lá e reajusta. Ele é flexível. O varchar, ele é flexível. Entendeu? Eu usei 3 posições, então ele vai ocupar 3 posições. Então, vamos lá. Quando eu devo usar varchar? Quando eu não sei, de certo, o tamanho que eu vou precisar para aquela coluna. Nome. O nome ele pode ser de 3 caracteres, pode ser Ana, mas existem nomes muito maiores do que de Ana. Então, eu vou chegar aqui e vou dizer, olha a tabela. Eu vou ter uma coluna chamada nome e ele vai ser do tipo varchar. E deixa aí reservado uma posição de 30, espacinho aí, 30 espaçozinho para esse nome. Pode ser que seja menos ou pode ser que chegue até 30. Mas deixa aí. É basicamente isso, entendeu? Ele vai se ajustar conforme o texto, a string que eu passar, ok? Pronto. Nós já vamos ver quando a gente vai usar char. Char é quando a gente tem certeza. Eu sei que eu vou usar 3 posições, então, char. Eu sei que o que eu vou usar, ele precisa só de uma posição, então, é quando você tem certeza do que você vai usar.
Vai achar é quando você não tem certeza, você não sabe a quantidade de seta que você vai precisar. Para ficar assim, de uma maneira clara, né? Pra gente entender. Então vamos lá. O meu usuário, ele vai ter um e-mail. Um e-mail. Eu sei o tamanho de um e-mail? Não. Existem vários tipos de e-mail, vários tamanhos, então não sei. Então, se eu não sei, eu não vou achar. Eu sei que o e-mail é um texto, é string, então é baixar. Então eu já sei que é baixar ou char. Sei o tamanho? Não, não sei. Então, vou usar o baixar. E aí eu digo para ele, ó, umas 50 posições aí. Ok. Só que, vamos lá. O e-mail, pelo menos deveria, né? O e-mail é único, né? Pelo menos deveria ser único, né? O e-mail é algo meu, é meu e-mail. Eu tenho um e-mail, você tem o seu e-mail. O meu e-mail não é da Joana, não é da Vanessa, não é da Beatriz, não é da Ana. O meu e-mail, ele pertence a Jéssica, ele é meu e-mail. Então, o meu e-mail é único. Como assim esse único? Suponhamos, eu vou lá e insiro no meu banco de dados, na minha tabela, o nome do usuário chamado Jéssica, e entro lá com o meu e-mail, jessica@gmail.com. Aí eu vou lá, aí entra agora a informação da Vanessa, nome, Vanessa. Aí e-mail, jessica@gmail.com. Opa, não, esse e-mail já existe aqui no banco. E esse e-mail, ele pertence a Jéssica. Então, o banco vai o quê? Falar, opa, não, entendeu? Ele não vai permitir colocar o e-mail que já existe lá, né? Tem que ser um e-mail único, um único e-mail para cada usuário. Então, esse único, ele não vai permitir que tenha e-mails, o quê? Repetido no seu banco de dados, ok? Então, vamos continuar. O meu usuário, ele tem o sexo dele. Então, o sexo, ele é masculino ou feminino. Então, já sei. E eu quero que na minha tabela, na coluna sexo, ele seja registrado o F de feminino ou M de masculino. Eu já sei. A maneira como é que eu quero. Então, eu vou dizer que ele vai ser um chá que contém uma posição. Então, eu já estou dizendo para ele, ó, a minha coluna sexo, ele é do tipo chá e você vai dar simplesmente uma posição para ela. Poderia parar por aqui? Poderia. Mas eu quero que o meu cliente, quando ele for se cadastrar, ele não possa errar. Ele tem que realmente digitar M ou F. Então, eu vou falar para ele, olha, cheque aí para mim, cheque, se o sexo informado pelo meu cliente é M ou F. Entendeu? Suponhamos, eu vou lá e vou inserir. Será? Na coluna nome, Jéssica. E-mail, jessica@gmail.com. Sexo, F, passou. Fui lá e coloquei T. Não, tá errado, não vai passar. Vou ter que digitar o meu sexo da forma correta. Ou é F ou é M. Ok? Então, aqui ele está o quê? Checando a informação que eu estou inserindo na tabela. Se realmente condiz com o que eu estou esperando. Se é M ou F. Pronto. Bora lá. Data de criação. Qual vai ser o tipo? Olha só, MySQL ele tem um tipo que o nome já diz o que é.
timestamp. O que ele vai fazer aqui? Eu estou falando para ele, olha, tabela, eu tenho uma coluna com a data de criação. Qual vai ser o tipo? A data e a hora. Então, essa coluna, o que ela vai permitir? Uma data e uma hora. Olha, tabela, mas vai que eu não queira, né, inserir, né? Então, faça assim para mim, ó, default. Caso eu não passe a informação da data e a hora, opa, timestamp. Pegue a data e a hora do meu sistema operacional, de quando eu estiver fazendo a inserção do usuário, e coloque na coluna data criação. Então, caso eu não insira, na hora que eu estiver inserindo, agora eu estou fazendo um insert, eu estou aqui inserindo na minha tabela a informação. Estou lá, Jéssica, e-mail, sexo, pum, não passei a data da criação. Ele vai vir o quê? Na hora que for, ele fizer a inserção, ele vai vir aqui, ó, ele vai pegar a data e a hora. 14/12/2023, às 13h57. E vai colocar na data de criação. A data e a hora. Ok? Então, é isso que essa funçãozinha aqui, que isso aqui faz. Caso eu não passe, caso eu não informe, ele coloca para mim. Tá. Terminou? Não. Vamos lá. Usuário, né? Eu posso ter na minha tabela vários João, várias Marias, várias Beatriz, várias Ana, várias Vitórias, enfim. O que vai me dizer quem é quem? Por exemplo, existe no mundo somente eu de Jéssica? Não, existem milhares. Como é que o governo ele sabe quem eu sou? Pelo meu identificador único. Qual é o meu identificador único? Meu CPF. O meu CPF, ele pertence somente a mim. Não existe um CPF para 2 pessoas, para 3, para 4, não. Existe um CPF para uma única pessoa. Existe um identificador único para uma única pessoa. Então, quando criar uma tabela, crie sempre um identificador único. Seja por um usuário, seja por um cliente, seja para um pedido, seja para um produto. Crie um identificador único. Algo que vai identificar aquele produto como único, aquela pessoa como única no seu banco, na sua tabela. Então, vamos lá. ID, usuário. Então, eu vou ter uma coluna com identificador único do usuário. E eu quero que ele seja do tipo inteiro. O que é inteiro? O tipo inteiro, ele recebe simplesmente números, valores inteiros. Então, o tipo inteiro, ele simplesmente recebe, ele aceita somente números inteiros, seja ele positivo ou negativo. Então, já estou dizendo para ele, ó, na coluna ID usuário, eu vou ter, ele vai ser do tipo inteiro, somente números inteiros, seja ele positivo ou negativo. E eu quero que essa coluna, eu não preciso ter que ficar passando valor. Toda vez que eu criar um usuário, eu digitar o ID. Eu quero que você, banco, faça isso. Então, ó, ele vai ser um alto, né? Vamos colocar tudo maiúsculo. Incremente. Um alto incremente. E
o que que essa coluna ela é? Ela não é um modificador único. Então, ela é o quê? Uma chave primária. Então, primary key. Então, o que eu estou dizendo? Olha, na coluna ID, ele vai ser do tipo inteiro, ele vai se autoincrementar e ele é uma chave primária. Então, eu não preciso passar o valor. Toda vez que eu inserir um cliente, vamos lá, eu criei o primeiro cliente, ele vai lá e coloca o número 1. Eu criei o segundo cliente, ele vai lá e coloca o número 2. Ele auto se incrementa. Ok? Então, vamos lá, vamos criar a tabela. Será que realmente está criado? Ó, passou, criou. Outro comandozinho aqui, ó, para nós aprender, ó, show table. Opa. Show tables. Eu estou conectado, vamos lá. Eu me conectei, vamos lá, tudo que a gente fez até agora, ó. Eu criei um banco de dados chamado loja. Eu me conectei ao banco de dados que eu criei, que foi a loja. Eu criei a tabela chamada usuários. Então, eu fui lá e dei o quê? Um show table para verificar se a tabela ela foi criada. Então, tá aqui, foi criada. Ok? Vamos lá, o que mais? Ah, uma coisa legal, gente. Eu criei a minha tabela tal. E agora eu vou fazer a inserção e eu não lembro como é que tá a estrutura dela. Então, desk, usuários, ponto e vírgula. Então, aqui a letra tá grande, né, demais, para que vocês possam enxergar aí, né? Mas aqui tá toda a tabela, né? O ID usuário, ele é de que tipo? Ele é de tipo inteiro. Ele permite ser nulo? Não. Ele é um prime key? É uma chave primária? Sim. Vamos lá, o nome. Ele é varchar? Ele permite ser nulo? Sim. Tem sentido isso? Não. Por quê? Porque não faz sentido eu ter na minha tabela o nome, a tabela com o nome vazio, né? Então, bora lá. Então, o que eu deveria ter feito aqui? Not null. Not null é o quê? Não permitir que não seja inserido o nome. O nome ele tem que ser inserido. Ó, not null. Vou obrigar a pessoa a inserir o e-mail. Ou não, vai que a pessoa não tem e-mail. Então, ele pode, na minha tabela, ele pode ficar sem e-mail. Vamos ver aqui, que esse aqui vai ser legal, vocês verem, que isso aqui vai estar lá no default, ó. Ó, a data de criação, qual é o tipo? É um timestamp, ó, é uma data e uma hora. Permite que seja nulo? Não. O default, caso eu não passe a data e a hora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar no meu sistema operacional a data e a hora que eu estou fazendo inserção e vai adicionar na tabela. Ó. Então, vem tudo aqui, ó. Ó, aqui está escrito no extra que o ID do usuário é o quê? Um autoincremente, entendeu? Então, é muito legal que aqui você tem toda a informação de como está a sua tabela. Tá, eu criei lá a minha tabela tal, só que eu não queria que ele chamasse usuários. Eu errei. Eu queria, na verdade, que a minha tabela chamada usuário se chamasse cliente. Então, como é que eu renomeio? Renomeia o quê? A tabela. Então, eu vou renomear a tabela. Qual é o nome da tabela minha? Usuários. Ok.
Mas qual é o nome que eu quero? Quero que renomeie para o nome clientes. Vamos fazer isso aqui? Vamos renomear? Então, bora lá. Copiar. Opa, não foi. Não pegou, calma aí. Copia, Ctrl C. Rename. Vamos lá de novo? Renomeie a tabela usuário para a tabela, para o nome chamado clientes. Vamos lá ver mesmo se foi, ó. Show de clientes. Deixou de ser chamado de usuário e passou a ser chamado de clientes. Tá, mas agora eu criei essa tabela, só que não era para ser essa tabela. Eu quero excluir essa tabela. Quero remover essa tabela. Então, eu venho aqui, drop. A mesma comandinha para apagar o banco de dados. O que a gente aprendeu? Drop, apaga, delete, exclui. O database exclui o quê? O banco de dados. Table exclui o quê? A tabela. Apague a tabela chamada clientes. Porque lembre que a gente modificou, renomeou o nome da nossa tabela. A tabela era usuário, mas nós colocamos o quê? Para cliente. Então, temos que remover o nome que está lá. Então, bora lá. Drop, table, clientes. Pronto. Vamos ver se existe? Show. Table. Não tem, tá vazio. Speed 7, vazio. Pronto, excluímos. Então, hoje nós aprendemos, né? Nós revisemos, né? Como criar um banco de dados, como usar um banco de dados, como remover um banco de dados, como criar uma tabela. Aprendemos um pouco sobre o tipo dado ao nome da coluna. Explicamos o porquê de um identificador único. Explicamos o porquê do varchar ou do char, quando devemos usar. Explicamos o único. Explicamos como fazer, como checar, né? E ainda aprendemos sobre colocar a data e a hora numa coluna na tabela. Ok? Na próxima aula, né, nós vamos aprender a inserir, né? Lógico que na próxima aula vamos, né, recriar a tabela, né, e fazer a inserção, ok? Então, desde já, muito obrigada a todos e até mais.